Fala, moto amigo, beleza? Rodrigo aqui falando. Bom, é o seguinte, eu faço vídeo de viagens de moto, os chamados motovlogs, há alguns anos. E a turma lá do canal Eu e Minha Moto, que é o meu canal no YouTube, elogia muito, diz que os vídeos ficam de excelente qualidade. Aí estão sempre me perguntando, pô, qual é a câmera que eu uso, qual é o microfone que eu uso, onde eu fixo a câmera. Estão sempre querendo saber como é que eu produzo vídeos. Então esse vídeo de hoje eu estou fazendo, olha só, enquanto eu estou viajando, e eu vou passar as minhas dicas, o que eu faço, como faço para vídeos de motociclistas, motovlogs, beleza? Então, editor, roda a vinheta. Bom, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou passar com vocês por alguns temas. Vamos passar sobre setup, vamos falar sobre setup, que é os equipamentos que eu uso, câmera, microfone e tal. Fixação, aonde eu fixo a câmera na moto. Vamos falar sobre áudio, microfone que eu uso, como é que eu faço para ter um áudio decente. E até já aproveitando para dizer que é o seguinte, eu estou aqui na Alaska Highway e esse vídeo, olha só que legal, a gente na Alaska Highway, falo de motovlog para vocês, enquanto a gente vai se deparando com os animais da Alaska Highway. Olha aqui, ó, esse é um bisão, tem um urso, já passei por vários ursos, se você quiser ver essa aventura toda, tá aqui no canal Eu e Minha Moto, tá? Vamos começar pelo setup. Setup é o termo que se usa para configuração de motovlog, tá? Que câmera eu utilizo? Bom, a câmera mais utilizada para motovlog, sem dúvida, é a GoPro. Tá? Todo mundo ou tem ou teve uma GoPro, né? O nome dessas câmeras é Action Cam, é câmera de ação. Então, geralmente no motovlog você vai querer uma câmera de ação, que é uma câmera pequena, que pega chuva, que é resistente. E a GoPro é a câmera mais comum. Eu já tive várias GoPros, mas eu aposentei. Eu não uso mais GoPro, só enchi o saco das GoPro. E por quê? Porque ela trava do nada, tá certo? Você tá ali e ela do nada trava. A GoPro trava. Imagina você tá andando de moto, trava. E você perde os takes. E o pessoal da GoPro, eles piraram essa coisa da liderança absoluta de mercado. Eles tomam umas decisões para sacanear o cliente dela. Por exemplo, você não consegue conectar um microfone na GoPro. Você precisa comprar um adaptador de microfone, que é um bagulho gigante, para ficar pendurado na GoPro. Você não consegue ligar o microfone, é ridículo. Então aí eu estava ouvindo falar muito de uma câmera de ação da DJI. A DJI é a marca que fabrica os drones, é a maior marca fabricante de drones do mundo. E ela vinha lançando, começou a fabricar as suas câmeras de ação e eu vim ouvindo falar bem. Então agora eu estou usando uma DJI Action 2, DJI Action 2, que é a câmera de ação da DJI, que eu estou gostando muito mais do que da GoPro. Essa câmera que eu estou filmando agora é uma DJI Action 2. Por quê? Porque ela nunca trava, ela me permite ligar o microfone direto nela. O microfone USB-C eu ligo direto nela, tá certo? Então são dois dos principais motivos. Ela é extremamente portátil e ela tem um esquema com imã que eu troco a câmera de posição rapidamente. Então eu uso a DJI Action 2 atualmente, já usei a GoPro. Se você tem a GoPro também, não fique triste, mantenha a GoPro. E quando você for trocar, se esse problema de câmera travando for uma realidade sua também, for um problema para você, você troca por uma DJI Action 2, fechou? Agora vamos falar sobre microfone. Esse tema é um tema importante. Áudios ruins fazem as suas visualizações despencarem. Eu já tive muito problema, eu apanhei muito de microfone. Até hoje, volta e meia dá um chabuz. Porque microfone parte do princípio que você tem que ter uma boa captação dentro do capacete e de alguma forma esse fio tem que chegar na tua câmera. E aí o que acontece? Problema de conexão, cabo solta, aí você perdeu o vídeo inteiro, a tua voz ficou sem vídeo, você tá lá falando igual um idiota e não pegou nenhum áudio seu.
Eu acho que eu arrumei uma boa configuração agora que tá legal. Acho que vocês estão ouvindo meu áudio, eu tô a 100 km por hora. Eu imagino que ele esteja decente. Tá? Então a primeira coisa é o seguinte, esse microfone que eu estou usando, esse aqui do lado é intercomunicador, não tem nada a ver. Eu tô com esse outro aqui, esquece, ignora. O que vale é esse aqui, ó. Tá? E esse microfone que eu estou usando, eu achei por acaso fazendo buscas no Mercado Livre. Não me lembro o nome dele, mas vou deixar aqui na descrição do vídeo o link direto. Cara, eu já assisti uns vídeos que eu estou captando nessa viagem e o áudio eu achei que está muito bom. Foi o melhor áudio que eu já arrumei para o microfone. É muito importante então você fixar o microfone, colocar ele perto da boca. Capacete fechado. Eu botei a queixeira do capacete, porque reduz o ruído do vento, né? Capacete fechado. E eu boto o microfone para baixo aqui, para ele não pegar esse vento da frestinha. E aí o que mais eu faço? Eu comprei um transmissor, um microfone que tem transmissor e receptor. Então eu fixo aqui atrás do capacete, tá vendo aí? Isso aqui é um microfone sem fio. No meu caso eu comprei um Rode. Eu coloco aqui, ligo o meu microfone nele e ele transmite para a câmera. Na câmera, atrás da câmera, eu tenho colado o receptor que faz par com esse microfone. Desta forma eu consigo jogar o áudio, eu não tenho fio nenhum aqui, eu só tenho o fio mesmo do microfone conectado no transmissor, não tenho fio passando por dentro aqui, nem nada. Então eu fico mais solto. Eu salto da moto, não tem problema nenhum. Às vezes quando eu tinha o fio, eu esquecia, arrebentava fio, era uma puta merda. Então agora eu estou usando um Rode 2. Porém, existe depois, mais recentemente, vários microfones desses com receptor sem fios muito mais baratos, muito mais em conta. E eu, sinceramente, eu acho que para motovlog qualquer um serve. Porque o áudio nunca vai ser igual você no Fantástico, Jornal Nacional. Sempre ele vai ter uma perda, porque você está com vento, essas coisas, então tudo tanto faz, tá? Inclusive, quando esse quebrar, eu vou trocar por um mais em conta. Parte número 3. Onde fixar a câmera? Antes disso, uma câmera ou mais câmeras. Tem gente que anda com 2 câmeras, com 3, com 4. Já vi cara que vai botando aqueles prendedores, aquele suporte de GoPro e vai colocando câmera na moto inteira. A minha opinião sobre isso é o seguinte: se você tem tempo sobrando, tem tempo de sobra para editar vídeo, porque editar dá trabalho, e você tem a experiência para isso, você pode usar mais de uma câmera. Por que que eu falo tempo? Porque se você tem 2 câmeras é o dobro do tempo de edição, é muito mais trabalho. 3 câmeras, mais trabalho ainda. Editar múltiplas câmeras requer mais experiência. 98% dos vídeos que eu faço com uma câmera só. Porque eu não tenho tempo. Eu até tenho a experiência, mas eu não tenho tempo para editar tudo isso. Então eu faço com uma câmera só. Eu vejo muitos motovlogs fazendo vídeo com 2 câmeras. Eles colocam uma fixada no guidão, virada para eles, então eles conseguem falar e para a câmera e tal, e serem vistos, e uma outra câmera aqui no queixo, virada para frente. Então você tem 2 visões: a visão daquilo que eu estou vendo, mostro para vocês o que eu estou vendo, e a outra visão de mim mesmo. Esse é o setup fixação mais comum, uma virada para si e outra virada para fora, tá certo? E por que desse jeito? Porque é seguro, você está sempre com as 2 mãos no guidão. O cara às vezes tem um controle remoto da câmera, das 2 câmeras, ele aperta um botão, liga as 2 câmeras de uma vez só, e ele está sempre aqui, e depois ele edita. Eu não faço assim. A minha câmera, ela fica presa no punho. Eu tenho ela presa na mão. Eu tenho um negócio que você amarra na mão, prende a câmera ali. Ela fica presa no punho. E por que que eu faço assim? Porque eu posso filmar o que eu quiser. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês o tipo de cinemática que eu posso fazer. Eu posso, agora, filmar o meu amigo Edinho. Vamos lá, moto amigo, vem comigo nas curvas. Olha que legal, eu fixo lá na frente, tá certo? Eu me filmo de lado, olhando a paisagem, olha só. Eu me filmo até um pouquinho de costa, ó. Legal, né? Eu posso filmar,
por exemplo, aqui embaixo, ó, junto ao chão, é uma outra tomada, né? O nome disso é cinemática, é um outro ângulo. Posso filmar para trás também. Enfim, eu filmo para onde eu quiser. Então é por isso que eu gosto desse setup da câmera na mão. Mas eu não recomendo, não posso recomendar isso porque é perigoso. Porque, puta, eu tô toda hora tirando a mão do guidão para posicionar. Mas eu ando moto desde os 15 anos, já andei mais de 1 milhão de quilômetros ao todo. Faço isso há muitos anos. Tenho muita experiência e eu assumo esse risco. Se você quiser fazer isso, faça por sua própria conta e risco, tá? O setup mais seguro, mais comum é uma câmera no queixo e você olha para onde você quiser também, você só não consegue se filmar. Se você quiser se filmar, bota uma câmera no guidão e você tem 2 câmeras, tá? Acho que para fechar, eu vou te passar dicas de edição, tá? O que eu faço nas edições de vídeo? Eu faço assim, momentos de estrada, eu tenho um kit de takes, take para frente, take de lado, take da roda, take de trás, mais take da frente, fixo no objeto e sigo ele, e aí eu jogo tudo isso na linha do tempo. Eu chamo de momento videoclipe, uma música legal, não precisa nem ter áudio, nem nada, nem voz nenhuma. Tem momentos que eu converso com a audiência, como eu estou fazendo aqui, eu conto alguma coisa curiosa, passo alguma informação, e durante a edição eu gravo muitas outras coisas, eu complemento com mais informações, porque aí eu estou com o computador, eu tenho acesso à internet, para eu poder aprender sobre os lugares um pouco mais e passar um pouco mais de informação para a audiência. Então é isso, moto amigo, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas de motovlog de hoje. Se gostou, já sabe, deixa um like, se inscreve, ajuda demais, se inscreve, ativa o sininho e avisa ao máximo possível de amigos. É isso aí, vamos ficando por aqui, ó, e bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar.